Fala pro Washer. Poloche. Poxa. Gente, eu tô aqui na semana intensiva do seminário Martin Bucer. Nós estamos aí já indo para a reta final, né? Sexto período. E eu tenho comigo aqui hoje meu amigo de turma, Suni Gentilal. Isso mesmo, Gentilal. Suni é aluno aqui, a gente estuda aí na mesma turma e tal. A gente entrou junto, inclusive, né? Nós dois entramos no segundo período já. E a gente está aí acompanhando aí o seminário, ou melhor dizendo, nessa caminhada de se formar, né? E Suni é de Moçambique. Suni, fala aí um pouco de você e um pouco da sua vida, e aproveitando o gancho já, porque senão eu fico falando demais aqui, fala pra gente um pouco da realidade da igreja em Moçambique. Meu nome é Suni Gentilal, como você acabou de dizer, né? Eu vim para o Brasil em 2016. 2016, isso mesmo. Em 2016 eu vim para o Brasil com o desejo de fazer o seminário. Quando cheguei aqui no Brasil, comecei a estudar no outro seminário, aí vim para o Martin Bucer. Então você começou em outro? Aí comecei no outro seminário, aí me mudei para o Martin Bucer. E o meu objetivo aqui no Brasil é a minha formação teológica, para me preparar da melhor forma possível para exercer o ministério, né? E respondendo a sua pergunta sobre Moçambique e a realidade de Moçambique, nós em Moçambique temos as dificuldades que a igreja brasileira tem, né? Talvez uma das maiores dificuldades que eu vejo lá é de igrejas saudáveis, né? Falta disso. Falta de igrejas saudáveis, de pessoas preparadas para o ministério. Se você chegar hoje em Moçambique, você vai ver muitas igrejas. Em uma esquina tem uma igreja, né? Mas a maioria dessas igrejas são igrejas que não têm uma saúde, que não foram plantadas de forma saudável. Então existe uma falta de igrejas saudáveis, igrejas que realmente são igrejas saudáveis, né? Isso por causa da falta de homens preparados para exercer o ministério, né? É totalmente diferente. Por exemplo, aqui no Brasil tem muitos seminários. Quando eu vim para aqui eu tive que escolher qual seminário, né? E Moçambique não é assim? Como é que funciona a questão de seminários lá? Ou seja, não existe, é muito difícil você encontrar um seminário confessional reformado no contexto de Moçambique. Isso é muito difícil. Na minha época, quando eu saí de lá para cá, não existia nenhum tipo até de trabalho, né, de ensino reformado. Antes de vir para o Brasil, eu comecei os meus estudos teológicos lá em Moçambique, num seminário interdenominacional que não tinha uma confessionalidade reformada. Na verdade, não era um seminário confessional, né? E lá tinha de tudo, né? Todo tipo de teologia. Era uma mistura de pensamentos lá dentro do seminário que deixava o aluno... Interessante você falar isso. Me surgiu uma questão. Você reconheceu lá algum indício de liberalismo também ou não? Ou isso não é algo presente lá? Por acaso, eu tive contato, né, no próprio seminário mesmo, alguns professores que na forma do ensino, na forma de expor a teologia, colocavam em xeque algumas doutrinas básicas, como Trindade, o nascimento virginal, né, de Cristo, esse tipo de coisa. Então, assim, não é uma realidade tão profunda, né, como talvez aqui no Brasil, né? Mas o pelagianismo é muito forte, o arminianismo dentro das igrejas, até mesmo dentro de comunidades históricas. Isso a gente pode ver. Em Moçambique a gente tem mais, e aí falando na igreja no geral, você tem mais arminianos do que reformados? Obviamente. Parece que é geral, então. É geral. Lá até a situação é complicada, porque, por exemplo, quando hoje, tanto aqui no Brasil, como em Moçambique, e até mesmo em Portugal, né, existe esse tipo de, que eu creio que é um avivamento da parte de Deus, né, para o despertar
das doutrinas sagradas, Sim. da doutrina da graça, né? Sim. Então, em Moçambique, isso é algo que está acontecendo pelas conferências que a Fiel tem feito lá em Moçambique, literatura que tem chegado da Fiel, da Vida Nova em Moçambique. Então, assim, existe esse despertamento, mas o problema é a igreja, né? Não existe igreja. Então, a maioria dos jovens, por exemplo, eles acabam descobrindo a teologia reformada por bloggers que vêm do Brasil. Até é um assunto até que a gente pode pensar, né? Se consome muita coisa do Brasil lá. Que legal. Incrível. Mas assim, livros, bloggers, YouTube, vídeos no YouTube, isso é que tem influenciado. E o pessoal tem despertado para a teologia reformada. Que legal. Porém, esses jovens, a maioria delas vem de igrejas que não são confessionais. Em que sentido não são confessionais? Não abraçam a confessionalidade reformada. Sim. Porque elas podem ser confessionais e não abraçar a confessionalidade reformada. E é um desafio para eles lá dentro da igreja. Então, assim, há muita... é muito raro. Eu, particularmente, não conheço nenhuma igreja realmente reformada dentro do contexto de Moçambique. Uma igreja que você pode perceber o trabalho de pregação expositiva, uma igreja que leva muito a sério o trabalho de membresia na igreja, de disciplina dentro da igreja, cânticos congregacionais que falam da verdade das escrituras, que falam da verdade do evangelho. E no seu caso, você já veio para o Brasil como reformado? Você se tornou reformado aqui? Como é que foi o seu contato com a teologia reformada? Então, boa pergunta. Eu assim, deixar bem claro aqui o que eu quero dizer, né? Eu descobri a visão monergista, soteriológica em Moçambique. Então, vamos dizer, um tipo de calvinista, monergista. Sim. Mas reformado de verdade, isso veio acontecer aqui no Brasil. Que legal. Então, assim, claro que o que aconteceu lá em Moçambique foram balizas que foram me direcionando para um tipo de despertamento. Tive contato com livros de John Piper, MacArthur, Carson, e até mesmo aqui do Brasil, do Nicodemos e do Franklin, isso tudo. Então foi lá realmente que veio esse despertamento. Mas para abraçar realmente a reforma foi aqui no Brasil, através do Martin Butzer, inclusive, né? Porque eu creio que você pode ser um monergista, né? Sim. Nos 5 pontos do calvinismo, e não ser um reformado propriamente dito. Inclusive tem até essa discussão aí que, assim, eu não coloco tanta relevância se batistas são ou não reformados, né? Enfim. Então, mas esse ponto foi um dos pontos, inclusive, que veio iluminar. Entende? Porque eu venho de uma tradição batista e lá em Moçambique não se fala de batista reformado. Então, assim, batista lá é um arminiano, né? Vamos dizer assim. E quando se fala de calvinistas, o pessoal já fala, não, esse negócio é coisa presbiteriana, né? Negócio de presbiteriano. Quando não fala que é heresia. Que é heresia. Na verdade, era dois pesos. Uns achavam que era coisa de presbiteriano, outros heresia, né? Aí, quando eu vim para o Brasil, foi aí realmente que eu tive esse despertamento, o trabalho que o Jonas Madureira faz. Eu fui membro da igreja dele, isso ajudou um pouco. Jonas é fantástico. Para entender um pouquinho a nossa origem, né? De onde vieram os batistas e a teologia batista. O livro que você citou na entrevista que você fez a Wilson Porte, do Benjamin Keach, foi um livro muito bom para entender até mesmo a teologia, ainda que o Wilson passe por cima, né? Mas ele dá uma visão ali da teologia pactual. Sim, né? E foi muito bom. Agora, Suni, pegando assim uma parte mais pessoal. Você saiu de Moçambique, você está em outro continente, você está, obviamente, em outro país. A língua não é tão diferente e tal. Então, assim, nessa questão não existe a necessidade tanto de uma adaptação. Mas o ponto que eu quero colocar
você tá longe da família, longe da igreja, e obviamente longe do país, mesmo a gente tendo a língua bem próxima, mas a cultura é diferente. Como é que você tem enfrentado isso nesse período que você está aqui no Brasil? Essa distância e tal. Então, é sempre um desafio, né, para qualquer um sair do seu país para um outro país, né? Ainda que seja a mesma língua, em um outro país. Não é só um outro país, no meu caso, um outro continente, inclusive, né? É bem longe. Então, assim, um dos maiores desafios que eu passei aqui realmente foi esse desligamento. E a gente não cai em si de imediato. Né? A ficha demora. Ficha demora, e aí o tempo vai passando e você vai vendo, vai sentindo mais falta, né? As igrejas são diferentes, né? Cultura é muito diferente. Então, o Brasil é um país assim mixado, vamos dizer assim, né? Mas existe diferença cultural, diferença de pensamento, e até mesmo, ainda que seja o português, o nosso português é diferente. Por isso a zoeira, né? Você sabe disso, porque na turma o pessoal, quando eu falo... Então, assim, existe realmente as diferenças, né? Mas o maior desafio realmente é esse desafio de você ter que largar tudo. Ter que largar a família, ter que largar a igreja, ter que largar todas as coisas, você ter que vir para um país totalmente diferente, bem distante, e por isso você passa vários desafios econômicos, inclusive, né? O seminarista, a gente sabe disso. O seminarista, ele já, naquele tempo de seminário, ele já passa por desafios. Já é quebrado por natureza. Já é quebrado. E o cara que é de fora ainda, a dose é dupla. E como é que é, assim, o contato seu com a sua família lá? Eu digo assim, você mantém contato de quando em quanto tempo? Como que é isso? Cara, graças a Deus, né? Pelas redes sociais aí, pelo WhatsApp, né? Porque antigamente, cara, eu fico imaginando nem como é que o pessoal fazia, tinha que enviar carta, levava 2 semanas, quase um mês para chegar. Mas graças a Deus hoje os aplicativos aí vieram realmente para ajudar. Então, assim, é imediato, né, cara? Imediato, toda semana. Hoje, se eu quiser ligar para minha mãe, eu ligo, né? Mas esse foi o maior desafio. Eu creio que esses 5 anos aqui no Brasil, parece que eu já estou a acostumar a essa realidade de ficar um pouquinho longe, né? E é interessante, assim, analisar a sua história, vamos dizer assim, porque faz a gente que é daqui valorizar mais. Sim. O fato, por exemplo, eu não tenho que sair do meu país, ir para um outro país, para uma cultura, para algo totalmente diferente para estudar. Eu tenho essa bênção de Deus, essa Brasil. Graça de Deus de ter isso aqui. O máximo que a gente fica, no nosso caso aqui, o nosso seminário ele é semipresencial, o máximo que eu fico longe da minha família é 1 semana. Então, assim, quando a gente começa a comparar histórias, no seu caso, que está não sei quantos 1000 quilômetros aí de distância, a gente começa a valorizar mais, né? Ensina a gente a valorizar mais. Poxa, como que Deus foi gracioso comigo por eu ter essa facilidade a mais de estudar. Agora, e os planos para o futuro? Formando aí, finalizando o seminário, o que você... O que você pretende fazer aí? Então, essa é uma boa pergunta. Algumas pessoas têm brincado comigo, né? Apesar dessa realidade que nós vemos em Moçambique, né? De falta de seminários, inclusive, por isso é que eu vim para o Brasil. Mas deixe-me lembrá-los, né, que essa dificuldade ela é mais nos países de língua portuguesa, né? Porque países de língua inglesa, graças a Deus, lá na África eles já deram um bom passo para frente. Temos o trabalho que o Coran Bell faz na Zâmbia, que é um trabalho muito, muito conhecido lá, de plantação de igrejas, e seminários muito bons na África do Sul, na Zâmbia, mas países de língua portuguesa realmente ainda bebem muito do Brasil. Só que o que acontece? É até bom eu falar um pouquinho disso. O que acontece é que a maioria dos missionários, a maioria de pessoas que saem do Brasil para lá, são aquelas pessoas que... Eu não sei como é que posso explicar isso sem tentar ser agressivo. Não, fica à vontade. Mas eu quero até mesmo... seria muito bom se as igrejas aqui percebessem isso, né? Porque a maioria das vezes as pessoas que são selecionadas para poder fazer esse trabalho missionário são pessoas que não têm nenhum tipo de preparo teológico, nenhum tipo de preparo
eclesiológico, inclusive, para fazer esse trabalho lá. Talvez tenha mais coragem do que preparo. Isso, entendeu? Então, assim, é um desafio. Acabamos vendo igrejas e seminários que não são bíblicos vindo até mesmo aqui do Brasil. Entende? Então, assim, apesar dessa toda dificuldade lá, eu sempre me dispus a dizer o seguinte: aonde Deus enviar, né, é lá onde eu vou servir. Boa. E durante esse tempo aqui no Brasil, eu nunca quis ficar no Brasil, né? Nunca foi meu desejo de vir para o Brasil e dizer, olha, eu quero ficar aqui no Brasil. Eu pedi que Deus abrisse portas de ministério, né? Eu larguei tudo lá, não tenho nenhuma igreja lá. Então eu falei, olha, Deus, as portas que tu abrires, que o Senhor abrir, é lá onde eu vou. E graças a Deus abriram-se portas de ministério em Portugal. Vou casar agora, dia 13 de setembro, e em fevereiro já vamos para Portugal, e é lá onde nós vamos investir o nosso tempo de serviço. Portugal. Interessante. Lá a necessidade é muito maior, inclusive, que Moçambique, né? 0,5% de cristãos evangélicos. Puxa. Realmente. Então existe um trabalho que deve ser feito, né? Nesse campo de plantação de igrejas, até mesmo tem igrejas com falta de pastores. Então é um país assim com muita escassez, que necessitam de homens que vão e preguem o evangelho, que estão dispostos a realmente servir naquele contexto. E no seu caso, então, você está como missionário. Obviamente você não tem visto para trabalho e tudo. Se alguém quiser te ajudar, contribuir aí com essa obra sua, como é que faz? Então, muito obrigado até por você ter falado sobre isso, né? Durante esse tempo aqui no Brasil, a gente vai aprendendo como lidar, né? Com essas situações. Quando eu vim, cara, eu praticamente saí de Moçambique assim. Não aconselho isso, né? Não aconselho isso, mas eu saí de Moçambique com R$500 no bolso, né? E assim, sem ter pego muita informação. Eu tinha muita vontade de vir estudar, né? Eu já tinha feito, inclusive, o processo seletivo no seminário, já tinha visto, só que eu não me atentei que eu não poderia trabalhar. Eu vim me atentar aqui no Brasil, mas assim, eu louvo a Deus que durante esse tempo Deus foi tocando no coração de algumas pessoas aqui no Brasil para poderem ajudar. E agora que nós vamos para Portugal, essa é uma realidade lá em Portugal também. As igrejas em Portugal não têm condições para sustentar pastores, né? São poucas as igrejas que fazem isso. Então essa vai ser a nossa realidade lá. A nossa igreja lá, ela vai nos sustentar, mas não integralmente. Então durante esse tempo aqui no Brasil, nós já até estamos a levantar fundos para podermos servir lá a igreja da melhor forma possível, né? Então assim, quem quiser ajudar, eu vou deixar aí o meu contato, e-mail, né? Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo também. E vocês podem entrar em contato. Se você quer nos convidar para a sua igreja, para falar um pouquinho do projeto lá em Portugal, do trabalho que a gente quer fazer lá em Portugal, a gente está livre durante o mês de outubro até janeiro, né? Muito bom. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe nesse futuro aí, nessa nova caminhada aí. Deus possa estar abençoando o seu ministério e que você seja luz lá onde você estiver, onde o Senhor te levar. Amém? Valeu. Gente, obrigado. E a gente tá de xadrez assim, não é duplo sertaneja não, viu, gente? É coincidência. Coincidência, mano. Valeu. Até mais, até o próximo vídeo desse canal.